Fala galera, beleza? Arthur aqui mais uma vez, só que dessa vez eu venho trazer aqui para vocês um conflito aparente de direitos fundamentais. Mais precisamente para os casos onde há liberdade de expressão e o discurso de ódio. Mas antes disso, bem antes disso na verdade, a gente precisa entender o que são direitos fundamentais, né? Para então entrarmos em seus conflitos. De forma bem simples, os direitos fundamentais são os direitos essenciais e irrenunciáveis, indisponíveis, que garantem a dignidade e a proteção do indivíduo perante o Estado e a sociedade. Esses direitos são considerados como um mínimo necessário para que se tenha uma vida digna e para o pleno exercício da cidadania, sendo estabelecidos na Constituição Federal. O artigo, que é o corolário dos direitos fundamentais, é o artigo 5º, mas eles estão dispostos em toda a nossa Constituição. Bom, dito isso, agora a gente pode começar a entender o que seria esse conflito aparente entre direitos fundamentais, essas antinomias de direitos fundamentais. E por que aparente? Porque vai ser solucionado. Aparenta ser um conflito, né? Mais para frente a gente vai entender como solucionar esse conflito. Mas de forma bem simples e prática, esse conflito ele ocorre quando há um choque, há dois direitos fundamentais que entram em rota de colisão, eles começam a concorrer entre si. Nós temos, por exemplo, pessoa A e pessoa B. Ambas são detentoras de direitos fundamentais, ambas são titulares de direitos e querem exercer seus direitos. Mas quando a pessoa A, ao usufruir do seu direito fundamental, ela acaba por impedir ou restringir o exercício de um outro direito fundamental, na qual a pessoa B é titular, é onde ocorre essa concorrência, né, esse conflito de direitos. Em outras palavras, há um choque de dois direitos fundamentais, criando um problema na sua aplicação prática. E a gente vai ver mais para frente que a solução para isso é a busca da cedência recíproca. E por que essa cedência recíproca? Nós vamos encontrar para solucionar esse problema, né? Precisamos entender que não há direito fundamental absoluto. Não há direitos absolutos. Todos são relativos. Partindo desse princípio, partindo que todo direito fundamental é relativo, podemos buscar então a cedência recíproca, um ceder ao outro, e assim podemos, partindo disso, encontrar uma solução para cada caso concreto, e quem vai determinar é o caso concreto. Por isso, a grande palavra, né, que podemos usar para essa situação de conflitos de direitos fundamentais é a palavra mais famosa no direito, o depende. Depende do caso concreto. E falando em caso concreto, como prometido, vamos trabalhar em cima do tema liberdade de expressão e discurso de ódio, que é algo bastante comum hoje em dia. A gente vê nas redes sociais, das mais diversas possíveis, vemos muitas vezes pessoas falando o que querem, ofendendo nas redes sociais, se valendo do direito fundamental da liberdade de expressão, dizendo que elas têm a liberdade de falar o que querem, de se expressar abertamente, sem se preocupar em estar
atingindo direitos fundamentais de outras pessoas, né? Usam de um direito fundamental como escudo, como testa de ferro, onde na verdade elas vão estar abusando de um direito, indo além do permitido e findando em atingir direitos fundamentais de outras pessoas, né? Um caso emblemático que aconteceu aqui no Brasil, que eu posso citar, aconteceu nos anos 2000, foi o caso Elvanger, que é um neonazista gaúcho, editor de livros, que falava sobre o antissemitismo, né? Ele escrevia sobre o antissemitismo, o ódio aos judeus, né? E a negação do Holocausto. E aí você pode dizer assim, ele tem a liberdade de escrever sobre o que ele quer, a liberdade de expressão e falar abertamente, sendo que na verdade ele está o quê? Abusando do direito fundamental da liberdade de expressão e convertendo essa liberdade de expressão em um discurso de ódio, transformando o que seria a liberdade de expressão em um discurso de ódio, que nada mais é do que um excesso desse direito fundamental e acabando por atingir, né, atingindo de outros direitos fundamentais, como a dignidade da pessoa humana, a igualdade, a honra, a imagem de pessoas que sofreram com esse episódio histórico da humanidade. E com isso, a justiça do nosso país não podia ficar de mãos abanando nesse choque de direitos fundamentais, onde você tem, de um lado, o excesso da liberdade de expressão, que é o discurso de ódio, e do outro lado você tem outros direitos fundamentais, como eu já disse aqui, a dignidade da pessoa humana, igualdade, a honra, a boa imagem. E nisso a gente vai colocar na balança e tentar solucionar como vamos alcançar a cedência recíproca entre esses direitos fundamentais. Para solucionar esse problema, um jurista e filósofo alemão chamado Robert Alexy, ele trouxe um princípio da proporcionalidade. Dentro de suas teorias, esse princípio traz que os princípios colidentes eles devem ser ponderados, como se colocássemos em uma balança para a gente identificar qual deve ceder, quem deve ceder para quem, né? Qual princípio deve ceder. Basicamente isso. E para se chegar a uma resposta, a gente vai utilizar o método de Alexy, que é um método de sopesamento de princípios, que é como se colocássemos eles de fato em uma balança. A gente vai passar eles por um filtro para tentar chegar na resposta mais adequada, se devemos privilegiar a liberdade de expressão ou os demais princípios fundamentais. Dentro do método de sopesamento de princípios, né, que está dentro do princípio da proporcionalidade, nós vamos ter o subprincípio da adequação, que é onde nós vamos checar se é adequado ou não a limitação da liberdade de expressão para proteger os demais princípios fundamentais que são agredidos pelo excesso da liberdade de expressão, no caso, com um discurso de ódio, que é o que a gente está analisando. Se nós vemos que é adequado, que é o caminho adequado à limitação da liberdade de expressão para proteger esses direitos, a gente passa para a próxima etapa, que é o subprincípio da necessidade, que é checar se é necessário ou não limitar a liberdade de expressão para proteger os outros direitos fundamentais. De fato, é necessário? Não é necessário? Vamos ver, existe outra forma de proteger? Se não, é necessário que limitemos a liberdade de expressão para proteger os direitos como dignidade da pessoa humana, a honra, a integridade,
a igualdade, a imagem, dentre outros direitos que foram agredidos por esse discurso de ódio, como no caso Elvendio, como também em outros casos que podemos identificar na atualidade dentro das redes sociais, e enfim. Passado do subprincípio da necessidade, vamos para o último subprincípio, que é o da proporcionalidade em sentido estrito ou simplesmente ponderação, que é um balanço entre os valores que estão aqui em jogo e ver se o benefício é maior em privilegiar a liberdade de expressão ou os demais direitos fundamentais. Bom, mas voltando ao caso Elvendio, que é o caso exemplo que nós estamos discutindo aqui, esse caso ele estendeu muito e chegou até o STF. E o tribunal, usando o método de sopesamento de Alexis, ele chegou à conclusão de que a liberdade de expressão, para evitar o discurso de ódio e evitar que outros direitos fundamentais sejam atacados, deve a liberdade de expressão ceder para esses outros direitos. Ela deve ser limitada nesse caso concreto. Lembre que é de caso a caso. Mas esse foi o entendimento para o caso Elvendio, que a liberdade de expressão deve ser limitada para evitar excessos e discursos de ódios, atingindo outros direitos fundamentais, e a fim também de que se alcance o ideal de justiça em nossa Constituição.